Por que, quando pesquiso meu nome no Google, aparece o anúncio do meu concorrente? O meu nome é Gustavo Missura e este é Novamente, o podcast da Nova Americana Business School, para quem não quer ficar obsoleto sobre o impacto da inteligência artificial, tecnologia e comportamento no futuro dos negócios. Você pode assistir ou ouvir o nosso podcast pelo YouTube, Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music e em outros populares agregadores de conteúdo em áudio na internet. Agradecemos desde já a todos que puderem fazer avaliações sobre o podcast na plataforma onde quer que você esteja assistindo ou ouvindo esse episódio. Sua opinião é muito importante para nós. Você também pode participar dos episódios do nosso podcast, fazendo comentários nas plataformas onde você estiver assistindo ou ouvindo, e também enviando mensagens e feedbacks por e-mail para contato@novamericana.com.br. Estou em ritmo de Copa do Mundo neste episódio, com Anderson Isabella e Murilo Missura para conversar sobre a pergunta tema desse episódio e outras também relacionadas a Google Ads, principalmente, que nós ouvimos com muita recorrência das pessoas que participam dos nossos cursos Brasil afora. Tudo bem com vocês, meus caros? Olá, olá, salve, salve, tudo ótimo, melhor agora, como sempre. Agradecendo mais uma vez a todos pela nossa audiência. Fala, pessoal, tudo certo por aí? Primeiramente, agradecer a todos aí pela audiência, pelos feedbacks que nós recebemos em todos os nossos episódios, né? Muito gratificante para a gente receber o elogio de vocês aí. Vamos para cima em mais um episódio do Novamente. Muito bem, muito bem. E o tema de hoje, como o Gustavo falou, né? São perguntas que nós recebemos diuturnamente, ou seja, né? De dia, de tarde, de noite, constantemente, das pessoas que nos procuram, né, para fazer os cursos com a gente, né, para realizar a nossa imersão, e de pessoas aleatoriamente, porque infelizmente estamos sendo bombardeados aí na internet por inúmeras promessas mil de que, né, de que os milagres estão aí acontecendo a todo momento, e claro que as dúvidas acabam vindo junto, porque as pessoas acabam fazendo as coisas sem pensar, de maneira desorganizada, não é mesmo, Gustavo? E a pergunta central aí que acontece, claro, é sempre assim: poxa, pesquisei pelo meu anúncio, né, no meu nome no Google, e acaba aparecendo o dos meus concorrentes. E aí? Pois é, Anderson, acho que o tema que a gente resolveu escolher para fazer a gravação do episódio dessa semana do nosso podcast é bem pertinente, e inclusive esse tipo de coisa vai se repetir em outros momentos. Afinal de contas, muitas perguntas acabam sendo realmente recorrentes, outras nem tanto, mas todas elas são importantes, né? E é importante que a gente toque nesses assuntos para esclarecer. Como você bem disse, muitas pessoas na internet acabam fazendo promessas muito exacerbadas, e isso acaba atraindo muita gente que acredita naquilo no primeiro momento, e aí depois que aplica algo que ouviu ou que viu, né, e percebe que nem sempre vai acontecer realmente o que foi prometido, aí a pessoa fica em dúvida e diz: eu ouvi o fulano falar que era só criar uma campanha, que eu iria ficar rico, e por aí vai. Então, estamos aqui para ajudar a esclarecer e deixar a coisa toda mais clara para você entender o que deve ser feito para, de fato, você chegar nos objetivos que você tem. E, especificamente, sobre esse primeiro questionamento que nós resolvemos trazer para esse episódio, para ele e para outros também que nós vamos tratar, não existe apenas uma resposta. É interessante isso. Tem perguntas que você pode ter inúmeras respostas diferentes e todas são verdadeiras. Então, a gente tem que, muitas vezes, fazer uma investigação para verificar se a gente vai entender uma única resposta, melhor dizendo,
como a verdadeira para aquele questionamento naquele momento, ou se sim, muitas vezes, mais de uma resposta também vai se aplicar àquele questionamento. Esse especificamente do porquê que quando eu pesquiso, às vezes, o meu nome no Google e aparece o meu concorrente antes de mim, ou até eu nem apareço e aparece só ele, isso se deve a alguns fatores, tá? Vamos tentar dar uma elucidada aqui nos mais comuns que levam a esse tipo de cenário. Primeiro, pode ser que o teu concorrente, sim, esteja usando o teu nome numa campanha de pesquisa dele para ser encontrado de maneira proposital, tá? Isso é uma prática, inclusive, até certo ponto muito comum. Em alguns países desse nosso mundão, não há problema em fazer isso. Em outros, pode ser que aconteçam problemas em virtude de legislação local, como é o caso do Brasil, inclusive. Se você procurar pelo teu nome e aparecer o nome de um concorrente, dependendo do processo judicial que você montar né, para acusá-lo ali de um favorecimento indevido, pode ser que você ganhe uma indenização aí, judicialmente falando, tá? Mas pode acontecer também de você buscar pelo teu nome, aparecer o anúncio do concorrente, e ele não está usando o teu nome de maneira proposital para ter o anúncio dele exibido. O Google possui uma tecnologia chamada variante aproximada relevante, que permite que anúncios sejam ativados quando pessoas fazem buscas por palavras que o Google entenda que são sinônimos ou algo muito próximo de palavras que interessam a você. Então, mesmo quando você tem um nome específico, nada genérico, e tem um concorrente teu, que também tem um nome específico, que é nada genérico, mas o Google entende que vocês dois são do mesmo segmento de atuação, isso pode ativar um anúncio, tá? Mesmo que você não queira, ou mesmo que o teu concorrente não queira. Há certas coisas ali dentro que nós não temos como controlar explicitamente, tá? Você tem como fazer algumas coisas para atenuar alguns problemas como esse, mas zerar para sempre, isso não acontece. Você consegue chegar próximo do zero, mas zerar de fato não acontece. Então, se você estiver vivendo um cenário onde você busca pelo teu nome e aparece do teu concorrente primeiro, não saia acusando formalmente essa pessoa de estar usando a tua, como palavra-chave dela, o teu nome, porque pode ser que ela não esteja, né? Mas o que você pode fazer, e em alguns casos a gente vê isso acontecer, inclusive, é o seguinte: uma empresa acaba entrando em contato com a outra para fazer tipo um acordo de cavalheiros e eles combinarem de, por exemplo, o Anderson é um concorrente meu, né? Eu entro em contato com o Anderson e combino com ele. Anderson, na minha campanha, eu vou colocar o teu nome, né, como palavra-chave aqui negativa, porque se alguém buscar o teu nome, o meu anúncio nunca vai aparecer. E aí o Anderson faz o mesmo com o meu nome, tá? Negativa é o meu nome na campanha dele. Só que nem assim é 100% infalível, como eu falei. Essa tal variante aproximada relevante causa a coisa como um todo um tanto quanto imprevisível em muitos casos. Então pode ser que um fulano vá no Google, digite o nome da tua empresa de uma maneira incorreta, a grafia dele, e aí o sistema pode ativar o anúncio de um concorrente teu, num caso como esse, mesmo o concorrente tendo negativado o teu nome na maneira grafada corretamente. Então pode ocorrer algo assim, tá? Vocês talvez possam até ter alguma outra experiência para relatar nesse sentido, mas isso ocorre. Inclusive, hoje, no dia da gravação desse episódio, eu vi um exemplo disso. A gente colocou o nome de uma empresa específica no Google e imediatamente apareceu um anúncio patrocinado de uma concorrente dessa empresa, que das duas, uma, como eu falei, ou usa propositalmente, ou então sem nem usar, o próprio Google, sabendo que são empresas do mesmo segmento, pode ter ativado esse anúncio. Certo, Anderson? E veja você o quão importante são essas explicações que você está passando. Tudo isso a gente fala nos cursos, tudo isso nós falamos em mentorias, estamos falando aqui, tornando público isso. Por quê? Porque é extremamente importante que as pessoas tenham esse conhecimento, primeiro para tirar a dúvida, né? Poxa,
caramba, fiz com tanto carinho, fiz tudo certinho no meu anúncio. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, né, vamos deixar claro aqui, é para que a pessoa que se sentiu lesada, digamos assim, prejudicada, para que também não tome nenhuma decisão de maneira foita, né, desenfreada, e que não faça uma besteira, como você falou, porque às vezes o concorrente, ele sequer tem conhecimento disso, não é? Então é importante que ela tenha esse esclarecimento. Existem questões técnicas que precisam ser explicadas, que precisam ser do conhecimento das pessoas que se predispuseram a anunciar no Google. Então não é pura e simplesmente sair, eu vou preencher ali as informações básicas, e como você disse no início, a minha campanha vai ser um sucesso, vou ganhar muito dinheiro. Não, é importante que ela também saiba que poderão, né, ocorrer casos como esse. Então, a importância da explicação, né, tecnicamente falando, para essas pessoas. Sem dúvida, fica até como um alerta, muitas vezes, para quem está pensando em começar a anunciar até no Google, que algo assim pode ocorrer. A gente está falando de um sistema, o Google Ads especificamente, ele permite a todos nós, né, a criação das campanhas, só que ele recebe estímulos diariamente de bilhões de buscas, né, que acontecem em nível global. E muita coisa você não tem como prever exatamente o que o ser humano vai procurar. E aí, em alguns contextos, pode ocorrer, né, de um anúncio ser exibido num momento onde ele não deveria, tá? Isso pode acontecer. Mas vamos lá, Anderson, o que mais que você trouxe para a gente aí Isso que eu ia falar. Às vezes mesmo a pessoa, olha só que interessante, veio ao encontro do que você comentou agora. Uhum. Mesmo as pessoas que fazem tudo certinho, tudo bonitinho, olha que interessante, ó. Acabamos de receber, né, nesses dias e trouxemos para cá para tornar público. A pessoa mandou o seguinte: meus anúncios no Google estão sendo exibidos e clicados. Ela está afirmando isso, ou seja, ela está afirmando que ela fez bonitinho, que os anúncios estão sendo exibidos e clicados. Minhas palavras-chave estão alinhadas com as intenções de usuário, né, que estão buscando ali o que eu quero exatamente pegar. Mesmo assim, caramba, não estou recebendo contatos de pessoas que querem ali contratar, né, comprar os meus produtos e serviços. O que será que está acontecendo de errado? Ela perguntou, olha, mesmo iniciando a pergunta dela dizendo que está fazendo tudo direitinho, pelo menos na visão dela. E aí? O que você pensa sobre esse ponto específico, Murilo? Depois eu dou o meu ponto de vista aqui. Cara, se a pessoa fez tudo certinho, estão clicando e não está conseguindo contratar os serviços, pode ser que o comercial não esteja trabalhando muito bem, minha opinião. Porque se está tudo certinho, tudo alinhado, palavra-chave, tudo certinho com o que a pessoa está vendendo ou está o serviço ou produto, né? E não está conseguindo converter, pode ser que ali no comercial não esteja muito bem alinhado mesmo, não, né? Isso pode ocorrer, com certeza. E com relação a essa pergunta que o Anderson trouxe especificamente, né? Tem um problema acontecendo antes de chegar no comercial. O contato não está nem chegando. Então, o que provavelmente está acontecendo aqui? Se esse anunciante realmente estiver utilizando palavras-chave que estão alinhadas com intenção, de acordo com os objetivos que ele tem com esse anúncio. Vamos pensar aqui que o objetivo dele realmente é pegar pessoas que estão prontas para comprar, tá? Usuário intencionado à compra. Se a pessoa clica no anúncio e o contato sequer chega para o comercial, como o Murilo falou, poder atender, né? Se não está nem chegando o contato, o problema é muito, 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 muito provável que esteja no destino do anúncio. Pode ser que o site não está abrindo rápido, pode ser que a pessoa que clicou no anúncio chegou no site sim, mas não encontrou lá o que foi prometido no anúncio. Pode ser que até ela tenha encontrado parcialmente o que foi prometido, mas de repente teve alguma dificuldade para consolidar um contato com esse anunciante, tá? Então tem algumas coisas que vão influenciar nisso. Nesse cenário, como a pessoa colocou para a gente, que o Anderson trouxe aqui a pergunta, é muito, muito provável, como eu falei,
que quem está chegando no site, se ele estiver abrindo de fato, não está conseguindo encontrar um caminho rapidamente para entrar em contato com esse anunciante. Porque a gente vê cenários acontecendo onde o que ocorre realmente o que o Murilo colocou, que é quando o cara chega no destino, entra em contato com a empresa e a empresa não vende, né? O cliente pedindo ali um atendimento, alguma coisa. Aí a gente tem que verificar o que pode estar acontecendo nesse estado, digamos assim, que aí pode ser uma demora muito grande para retornar para o próprio cliente, né? Ou então a pessoa que está atendendo não está bem treinada para atender o cliente interessado. São várias razões aí que podem justificar essa ausência de negócios fechados numa ocasião como essa. Então, são avaliações que nós temos que fazer em muitas oportunidades que vão muito além da própria campanha feita dentro do sistema. Essa pergunta é muito pertinente, inclusive por isso. Muitos anunciantes acabam criando campanhas e anúncios que convencem as pessoas a clicar neles, atraem essas pessoas com palavras-chave que realmente estão alinhadas com a intenção que interessa para esse anunciante, mas a coisa não anda depois. Então, é uma discussão, essa inclusive, que, gente, dá para falar horas só sobre isso, para você entender o que pode acontecer no depois do clique, que vai levar para conversão, ou que não, né? Ou que vai levar essa pessoa para desistir, muitas vezes, e não sequer falar com a empresa anunciante, como a gente estava dizendo. E com certeza, né? Isso é bem interessante. Isso tudo está associado ao que nós chamamos de estratégia, né? O que você pensa? Qual que é o teu objetivo, como você disse agora há pouco, após clicar? Então, o Murilo comentou, quer dizer, a pessoa às vezes clica quando o anúncio vai direto, de repente ela consegue, viu o anúncio, já passa a mão no telefone, entra em contato, ou manda uma mensagem, pum, caiu ali. Por algum motivo barrou. Ou, por outro lado, a gente deixa muito claro, em tudo que a gente comenta, nós estamos vivendo num mundo do imediatismo, né? As pessoas, elas querem ser atendidas muito rapidamente, muito prontamente. Sim. E aí, não adianta. A minha campanha está linda, maravilhosa, como ela disse, né? Aos olhos de quem a fez, de quem a produziu. Porém, aí cai naquilo que você falou, né? O destino totalmente inadequado. E principalmente quando a pessoa cria ali um caminho gigantesco para o cliente, né? Ou seja, clica aqui, porque depois clica lá e vai para outro lugar. Isso tudo gera dificuldade. E quando, na verdade, o que mais a gente comenta, né, para quem está, né, no Google, é ter em mente o seguinte: seja prático, seja objetivo, torne a vida do seu futuro cliente mais fácil. Exatamente. Muito bem. Um adendo também, só para complementar aí também, que o Gustavo, que você disse também, Anderson, na parte da página de destino. Pode acontecer também que a pessoa que mandou essa pergunta para nós tem uma página muito legal também, esteja tudo certinho, porém tem um formulário muito grande para a pessoa preencher até chegar ao contato. Sim. Ou até mesmo os botões de contato não estão muito bem feitos ali, não está encaminhando exatamente para o destino que ela quer. Pode acontecer isso também, né? Sem dúvida. Isso daí que o Murilo comentou agora é bem importante, porque muita gente se desmotiva. A hora que o cara chega, às vezes, no site de destino, ele se depara lá com um formulário de 7, 10, 15 campos, até mais às vezes. Esse cara fala, pelo amor de Deus, eu não quero preencher formulário, não, eu quero falar com alguém logo. E eu entendo que o lead que preenche, de repente, um formulário com as informações dele, claro, vai vir tudo mais mastigado já para você. Mas tem gente que é um lead legal e o cara não quer preencher. Então a gente tem que se adaptar a isso, né, Anderson? A gente tem que entender, a gente sempre fala sobre isso, né? Esse é o mundo dos sonhos, né? É o mundo de, País das Maravilhas, né? Tudo lindo, tudo maravilhoso e assim vai. E a gente sabe que a maior parte das pessoas não funcionam dessa forma. A mente humana é assim. Eu encontrei, que legal. Não acredito. Eu tenho que preencher formulário. Não. Essa empresa aí, pelo amor de Deus. E as pessoas acabam tirando certas conclusões precipitadas. E também vou te dizer, né, cá entre nós, né, a gente não pode falar se é precipitado ou não, a gente não pode, nós temos que sempre nos colocarmos no lugar do outro. Sim. A pessoa quer uma resposta rápida, é um direito dela. Né? Então, receba o cliente primeiro. Quanto mais objetivo, quanto mais prático, quanto mais fácil para ele, eu acho que essa é a dica de ouro aí para todo mundo. Claro, nós falamos duas coisas importantes aqui.
Existem as questões estratégicas que foram colocadas e existem as questões técnicas, motivo pelo qual a pessoa tem que ter atenção. Muito bem, senhores. E temos mais coisas ainda aqui. Olha só essa outra aqui interessante, né? Manda no peito. Essa daqui parece que, se ela procurou algum lugar para aprender sobre Google Ads, ficou uma falha aqui. Sempre devo anunciar na rede de pesquisa, display e no YouTube ao mesmo tempo, no mesmo momento, no mesmo período? Rapaz, ela quer fazer tudo. Tá, vou deixar contigo, não vou nem começar. Essa pergunta, a resposta mais objetiva para ela que nós podemos dar é uma única palavra: depende. Tudo depende, né? Sempre devo anunciar ao mesmo tempo, né? Como ela falou, no mesmo período em todos os lugares. Depende principalmente de objetivos que você tem com os anúncios que você quer criar. Se você falar assim, ó, eu tenho aqui como objetivo principal gerar venda mesmo, concretizar negócio. Legal. Se eu tiver campanhas de pesquisa bem alinhadas com palavras-chave relacionadas à intenção de compra das pessoas, show. Se eu tiver display e vídeo direcionando esses anúncios para públicos-alvo personalizados, né, listas de remarketing que a gente chama, de públicos mais quentes, legal também, pode ser que vai funcionar. Agora, se você tiver esse objetivo de vender, mas as segmentações já não estiverem legais, alinhadas com esse objetivo, nas diferentes redes de publicidade do Google, vai dar errado. Tá? Do mesmo jeito que você pode também ter objetivos diferentes, com campanhas que estão acontecendo ali ao mesmo tempo, e isso funcionar. Exemplo, eu tenho como objetivo atrair compradores já diretos pela pesquisa, no display e no vídeo, de repente, ao mesmo tempo, eu decido trabalhar marca, lembrança de marca, reconhecimento de marca, né? Branding que a gente fala. Então, você pode, sim, ter campanhas ao mesmo tempo no ar. O que está mais importante, acima de tudo, nesse caso, é cada uma estar alinhada com objetivos específicos de negócio seu. Uma outra coisa importante aqui, será que eu preciso ter campanhas ao mesmo tempo no ar sempre? Depende do momento mesmo do teu negócio. Tem negócios que, se o cara colocar muita coisa no ar, ele não dá nem conta de atender a demanda que chega para ele. Aí pode ser que não seja legal por conta disso. Porque imagina aquela situação, né? Você procura um fornecedor, um parceiro, né, um prestador de serviço, alguma coisa que você está precisando, aí você encontra. Aí logo você envia uma mensagem para ele. Aí ele te responde um tempinho depois e combina contigo de mandar um orçamento. Aí ele demora 3, 4 dias para te mandar o orçamento. Às vezes não é por maldade, é porque o cara já está tão atolado de trabalho para fazer que ele não está dando conta. E aí essa demora nesse envio de um orçamento, o que vai significar na cabeça de quem solicitou? Caramba, se a empresa demora 3, 4 dias para me enviar um orçamento simples, eu sei que tem orçamentos que pode ser que demore um tempo maior, mas de repente, pensando em um orçamento que poderia ter sido enviado ali, sei lá, até 1, 2 horas depois da solicitação, se ele demora dias, o cliente possível ali já começa a ficar com a pulga atrás da orelha, né, e preocupado, imaginando assim, se eles demoram tanto para enviar um simples orçamento, imagina se eu contratar essa empresa para fazer o serviço que eu preciso. Ou se eu fechar com eles a compra dos produtos que eu necessito, né? Será que eles vão cumprir o prazo de entrega? A hora que o cara já começa a duvidar, ele para de confiar. E quem não confia não compra. E aí é assim, né, gente? Pintou a primeira dúvida, não tem jeito. A gente não tem uma segunda chance, né? É importante deixar claro isso. A gente até volta um pouco na questão do imediatismo, não tem jeito. Volta na questão do imediatismo. Então, se atendeu mal nesse primeiro momento, né, no momento do orçamento, quem dirá o resto? Tem algum complemento, Murilão? Tem aqui um complemento vindo do YouTube, do nosso primeiro assunto, do assunto anterior aí, do nosso amigo Lincoln Miranda de Brasília. Boa. Ele escreveu o seguinte, que aliás ele, a Flávia, todos estão mandando uma boa tarde para nós aqui, um abraço. Opa, legal. Salve. Ele colocou assim, Gustavo, clicar e sair de um lugar
e chegar em outro nada compatível com anúncios, também. Tem razão também. Sem dúvida, né? Quando você coloca uma coisa na frente de uma pessoa, chama a atenção dela, ela clica e chega em outra diferente, naturalmente ela vai embora. E aí ele perde também, porque o próprio anúncio dele perde qualidade, né? Ou seja, a Sim, pessoa perde a credibilidade também, qualidade no sentido técnico, quando a gente vai explicar a campanha, e credibilidade, porque a pessoa fala, putz, peraí, não é isso que eu quero. Então, olha só que interessante, né? As questões técnicas e estratégicas, elas caminham sempre juntas. Não tem como dissociar, pessoal. Ó, que fique claro isso, né? Quando você pensa de maneira estratégica, você precisa olhar para a questão técnica se vai te permitir executar. Quando você olha para a questão técnica, você precisa enxergar e ver, pô, mas estrategicamente, faz sentido esse esforço? Faz sentido eu realizar dessa forma? Então, pensem sempre nisso, não é verdade, Gustavo? As pessoas têm que ter esse casamento de ideias aí. sem dúvida. Quando a gente percebe que há uma harmonia, que as coisas estão fazendo sentido, a tendência é a gente seguir adiante. Quando a gente não sente isso, a gente retrocede. O Anderson colocou um pouco agora aqui, né, de relação de qualidade do anúncio. Isso realmente acontece porque o Google ele está entendendo o que está acontecendo no processo ali de descoberta das pessoas na pesquisa do próprio Google e como que elas estão reagindo àqueles anúncios. Se ele começa a perceber que um anúncio que foi clicado não resolve a vida de quem procurou, ele já entende como um anúncio que não é tão relevante. E isso para o anunciante é ruim. Ao longo do tempo, ele vai acabar pagando mais caro para aparecer quando o anúncio dele for clicado, né? Então, a gente tem que tomar um cuidado até nesse sentido para valorizar melhor o investimento que nós fazemos na plataforma. A gente tem uma outra pergunta bem interessante. É uma pergunta curtinha, mas bem interessante também. Se eu não me engano, essa pessoa trabalha com produtos. Estava buscando aqui produtos congelados. Só que ela tem, olha que interessante, Gustavo. Mas ela tem produtos que tanto ela vende no varejo, quanto ela vende, por exemplo, para um supermercadista, para um revendedor. E aí ela fez a seguinte pergunta: eu tenho vários produtos. Posso fazer uma campanha divulgando todos ao mesmo tempo, todos juntos? Cara, olha que interessante agora também a resposta que a gente vai começar, né, a trabalhar com relação a isso. Muita coisa você pode sim fazer no sistema, né, no Google Ads, mas não é recomendável que você faça, tá? Então tem que ter um discernimento interessante aqui para evitar coisas que não são boas práticas, né? Você tem que focar nas boas práticas. Não é uma boa prática você fazer uma campanha para divulgar absolutamente todas as coisas que você oferece ao mesmo tempo. Quando você faz isso, você está sendo muito generalista. Se a pessoa que buscou algo está interessada numa coisa específica e encontra um generalista, onde muitas vezes ela vai ter trabalho para procurar dentro de um e-commerce, se ela chegar até ele, o que ela quer realmente encontrar, você está dificultando a vida do usuário. Quando você dificulta a vida do usuário, a tendência é converter menos. Então, mesmo que você tenha linhas de produto extensas, muitos serviços diferentes para oferecer, você pode oferecer cada um deles individualmente, em campanhas específicas, com anúncios personalizados para eles. Ah, Gustavo, mas e se eu tenho pouca verba para investir, por exemplo, em anúncio? Como que eu faço? Procura focar nos produtos e nos serviços primeiro, que você sabe que tem giro, que tem procura, que tem muito volume de busca e interesse no mercado por eles. Assim você vai conseguir fazer a coisa andar mais rápido, vai ganhar fôlego para você diversificar para outros. Então, e coloque-se também muito no lugar da pessoa que pode estar buscando. Se eu estivesse buscando um produto que eu estou interessado ou um serviço que eu preciso contratar, será que eu vou gostar de ficar demorando demais para resolver a minha vida? Ainda mais se for uma coisa que eu preciso resolver, que não vai me dar, assim, um prazer pessoalmente falando enorme, né? Não vai ser uma coisa que vai fazer com que eu faça mais dinheiro a partir daquilo que eu contratar. Esses tipos de situações, a tendência é que o usuário, a pessoa que está buscando, ela queira resolver logo para se livrar daquilo.
Então, se você oferece coisas que as pessoas compram em momentos de necessidade apenas, você tem que encurtar muito o caminho da pessoa, tá? Você não pode, por exemplo, querer vender um seguro, tá? Seja de carro, de vida, né? De residência, não importa. Para alguém que vai ficar, nossa, meu Deus, como o seguro é legal. Esse cara está preocupado, meu, em logo resolver esse problema que ele precisa resolver. Ele não quer ficar rodeando muito, não é algo que dá prazer para ele, sabe? Chegou o momento da renovação do meu seguro do carro esse ano. Eu não quero ficar demorando muito tempo para resolver isso, eu preciso resolver logo. Não é algo que eu quero, né? Nossa, como é gostoso eu ficar falando sobre o seguro. Não é, isso não é prazeroso. Por outro lado, para quem anuncia, esse imediatismo do usuário que busca é bom. Porque se você tiver disponível na hora que o cara está precisando disso, que ele quer resolver logo aquilo que está incomodando ele, você logo faz o negócio também. Agora, se você se posiciona de maneira generalista, imagina, o cara está querendo renovar o seguro do carro. Aí ele cai numa página onde ele tem que ficar escolhendo qual que é o seguro. Ah, meu amigo, esse cara aí, ele fala, não. Eu quero resolver logo, não quero ficar preenchendo nada aqui com antecedência, não. Ele vai embora. Então, você pode sim anunciar um montão de coisas, mas você deve evitar querer fazer isso ao mesmo tempo tudo junto. Uma coisa importante também, né? É assim, o cara vai desistir. Tem uma relação até com os questionamentos anteriores. Pô, ele procura um seguro de carro, de repente vem tudo para ele, vem o seguro de vida, ele fala, meu, seguro de vida, e a pessoa, aqueles que são meio supersticiosos, não, seguro de vida, o cara desiste, o cara vai embora. Pô, que me perdoe a pessoa que mandou a mensagem, né? Mas, poxa, vende congelados. Tem gente que só gosta de coxinha e o cara quer comprar coxinha. De repente ele vai lá e acha o anúncio, ou ele até clica, e aí ele só encontra todos os outros salgadinhos, menos a abençoada da coxinha. Ele vai embora, ele não vai comprar, ele vai desistir, e ele corre o risco ainda de falar mal, né, da empresa. E outra coisa, né, Gustavo? A dificuldade que a pessoa vai ter para analisar os resultados. Como ela vai saber qual foi a campanha, de qual produto, em qual período, qual teve mais clique, qual teve o melhor lance, enfim. Se ela colocar tudo no mesmo balaio... Dificulta em vários sentidos, né, Anderson? Tem muita coisa que você acaba perdendo, realmente, de informação, de estatística, que se você juntar tudo num balaio só, como você falou, tem toda a razão. É muito ruim, né? Tem uma pergunta seguinte aqui, a gente ainda tem um tempinho, e aí que tem um pouco dessa relação da identificação, até porque existe essa palavra aqui na pergunta. Joia. Porém, ela não está falando dos produtos, ela está falando do público. Olha que interessante. Então, vamos mudar do produto para o público agora. Ela perguntou o seguinte aqui, ó, como devo identificar e selecionar o meu público-alvo? Ou seja, eu posso anunciar igualmente para todos? Que interessante isso, né? Olha que dúvida, as pessoas estão sempre preocupadas aí, talvez, em concentrar todos os produtos e todos os públicos. Mas isso não pode, não é verdade? Pois é. A sedução do sistema é muito grande em alguns momentos. Quando você olha lá algumas orientações do próprio Google para você fazer tudo mais rápido, automatizar certos processos e por aí vai. E às vezes na ânsia, né, a pessoa quer fazer de uma vez só. Como que você vai fazer para identificar e selecionar público-alvo? Se você precisa anunciar para quem já está intencionado em comprar especificamente, você vai criar segmentações de campanhas relacionadas à intenção de compra especificamente, tá? Na pesquisa, né, falando dela mesmo agora, diretamente, nós temos um trabalho muito facilitado. Por quê? As palavras-chave que estão relacionadas com a intenção de compra já bastam para segmentar muito bem uma campanha. Você não precisa se preocupar com gênero, faixa etária, nada disso. Afinal de contas, se a pessoa estiver demonstrando por meio da busca a intenção que me interessa, eu não estou nem aí se é homem, se é mulher, se tem 20 anos, 80, não me interessa, tá? O que me interessa é realmente essa intenção.
Agora, se eu uso termos que estão mais relacionados com um estágio, um nível de consciência, digamos, de parte do consumidor mais raso, tá? Curiosidade, um pequeno interesse, algo assim, eu vou fazer campanhas mirando esse público de uma maneira que eu consiga me comunicar com ele especificamente também. Então, a identificação do público-alvo passa muito pelas palavras-chave nas campanhas de pesquisa especificamente, que estejam de acordo com esses níveis, considerando aquele conceito do funil mesmo de marketing, né? A parte do topo é uma parte mais larga, onde cabe mais gente, se tem gente diferente ali, muito mais gente diferente. O meio, você já deu uma filtrada, mas ainda não chegou no ponto de bala, digamos. E o fundo do funil é onde estão ali as pessoas mais qualificadas para converter para você. Então, considerando esse conceito, você pode fazer uma adaptação na tua linguagem na hora de comunicar com cada um desses públicos para melhorar o teu resultado, né? Agora, se você usar um mesmo discurso, uma mesma linha de comunicação para todo mundo, você vai acertar um ao outro. Só que você vai errar muito mais do que acertar. E errar muito mais do que acertar numa plataforma como é o Google Ads significa gastar dinheiro à toa. E aí fica aquela dúvida de novo no ar, do início da nossa conversa aqui com o pessoal, né? Eu não preciso... Essa semana eu ouvi um camarada dizendo assim, as pessoas não precisam aprender tudo que tem na plataforma. Realmente, né? Ele deve ganhar dinheiro do Google, porque não é possível. Para falar uma coisa dessa, não é verdade? É que as pessoas não precisam aprender tudo. Deixa ela fazer de qualquer jeito. Acha que em 1 hora o camarada vai colocar a campanha no ar e vai ficar milionário, como vocês bem colocaram, né? É uma pena, gente. Então, muito cuidado, tá? Vocês me perdoem o apelo aqui, mas tomem cuidado, porque não é assim que funciona. A coisa é muito mais estratégica do que se parece. Olha só que interessante. Falando nisso de, vamos lá, vamos resolver, é tudo muito simples. Tem uma coisa que eu vou falar agora para vocês, eu me arrisco a dizer, tá? Eu não sei se é o principal erro ou um dos, vamos falar um dos, para não dá para afirmar em 100%, que as pessoas cometem, porque todo mundo, você sabe, né, Gustavo, Murilo, todo mundo quer o quê? Quero anunciar para vender. Isso não é mal algum, pelo amor de Deus, claro que não. Todos querem, todos devem, né, ter isso em mente. Mas olha só que interessante, vamos falar de cliques e vamos falar de conversão. Olha que erro que o Gustavo, o Murilo, vocês vão explicar agora para a gente aqui. O pessoal mandou o seguinte, fiz minha campanha e ativei uma estratégia de lances baseada em conversões e não deu certo. Qual a diferença, né, entre ativar uma estratégia de lances baseada por cliques da outra que é baseada por conversões que ela fez? Tem aqui uma diferença muito básica, digamos assim, entre esses dois assuntos, tá? Quando você adota uma estratégia baseada por cliques nas campanhas de pesquisa, o Google vai entender que o teu objetivo é ter o maior número possível de cliques nos anúncios daquela campanha, né? De acordo com algumas outras configurações que você pode fazer também. Já as estratégias baseadas em conversões são estratégias que funcionam com os chamados lances inteligentes do Google Ads, que são lances que se baseiam em histórico consistente, principalmente, que você deve acumular primeiro, para depois isso funcionar bem, né? Não é do nada que essa coisa funciona. Então aí é que está o problema. Muitas vezes o fulano vai lá fazer uma campanha, ele já sai adotando uma estratégia de lances baseada em conversões, só que ele não tem histórico nenhum ainda de conversões. E mesmo que ele tenha, às vezes, se o histórico não tiver a consistência necessária para trazer melhores resultados, né? Ou a campanha vai ficar congelada, não anda nem para frente nem para trás, ou então gasta todo o dinheiro do anunciante e ele não vê resultado nenhum. Então, a gente tem que fazer toda uma configuração inicial num primeiro momento, para o Google aprender o que é de fato de valor para nós, isso estar num valor de custo por conversão que é viável para eu pagar, também tem esse detalhe que é importante, e ao mesmo tempo, esse valor tem que ser suficiente
para me trazer as conversões. Quando eu tenho um cenário desse, aí sim eu posso adotar uma estratégia de lances baseada por conversões para ver se isso vai funcionar melhor para mim do que a estratégia baseada em cliques. A gente vê muito exemplo de pessoas que anunciam com uma estratégia baseada em cliques que já funciona super bem a campanha para a pessoa, né? E é isso que importa. A métrica mais importante para todo anunciante vai ser o retorno que ele tem daquele investimento que ele faz. A estratégia de lances adotada numa campanha do Google Ads ou até de outras plataformas também, isso é secundário, tá? O importante sempre é ter um retorno positivo sobre aquilo que você investe. Então, não saia adotando estratégias do nada. Toda campanha de pesquisa, o indicado é que quando ela vai começar a andar, você use uma estratégia baseada em cliques, deixe lá mapeada a conversão que te interessa para o sistema registrar o acúmulo dela ao longo do tempo, e aí quando você tiver pelo menos umas 50 ou mais conversões nos últimos 30 dias que a campanha rodou, há um custo por conversão viável para você pagar, como eu falei, aí sim você pode começar a considerar mudar essa estratégia para uma baseada em conversões. Só que o histórico, de novo, tem que ser consistente. Se não for consistente, você vai ter problema. Nos nossos cursos, a gente ensina muito a trabalhar nesse sentido, de você fazer uma estrutura, tá, que te permita construir um histórico favorável para o teu negócio, para depois sim você pensar em usar uma estratégia baseada em IA, que são as estratégias baseadas por conversão. Muito bom. Algum complemento, Murilão? Tem alguma consideração, algum exemplo, algo que você queira contribuir aí com a gente? O pessoal? Cara, nesse assunto, o Gustavo já esmiuçou tudo, né? Já explicou muito bem aí como que funciona na parte de cliques e conversões, né? Então, não tem muito mais o que dizer. Mas, assim, óbvio, com o tempo, como o Gustavo disse, a pessoa tendo bastante conversões no seu e-commerce da vida, por exemplo, aí o cara consegue fazer uma estratégia de lance na conversão, tudo, mas tem que ter histórico. Como o Gustavo disse, sem histórico, cara, esquece. Mantenha em cliques até você gerar um histórico legal, aí depois você pode ver se é viável para você mudar para conversão. Eu acho que para a gente fazer esse encerramento aqui desse contexto, né, de cliques e conversões, tenho mais uma consideração que eu gostaria que vocês até tirassem essa dúvida. Todo e qualquer anunciante pode usar tanto a estratégia, né, baseada por cliques como para conversões, porque o Murilo comentou do e-commerce, né? Essa é uma outra dúvida que acaba surgindo bastante. A pessoa começa, ela vê a palavrinha conversão, conversão, pá, pá, pá. Essa é outra pergunta, Anderson, que a resposta dela é: você pode sim adotar a estratégia que você quiser, mas não é recomendável que você adote qualquer estratégia, né? Então, você tem que verificar muito o momento daquele anunciante, mais até do que ele anuncia propriamente dito. Independente se for um e-commerce, né, um comércio para uma loja física, não importa, um consultório odontológico, tá? Não importa. O que mais vai importar é o momento da criação daquela campanha, se esse cara já tem algum histórico ou não. E mesmo que ele tiver, às vezes ele tem um histórico que é favorável para uma outra coisa que ele fez, diferente da que ele vai fazer agora. Então, é por isso, é por essas e outras, na verdade, que aquela máxima é muito verdadeira. Cada caso é um caso. Você tem que estudar realmente o que vai ser feito para estar de acordo com o teu objetivo, né, e fazer toda a estruturação de uma campanha de uma maneira adequada para o seu caso específico. Às vezes a pessoa pensa, putz, mas será que é tão específico assim? Cara, é tão específico assim. Se tivesse só um jeito que muita gente pudesse adotar, né, de você desenvolver e estruturar uma campanha que funcionasse lindamente, era só realmente copiar essa receitinha de bolo que existiria e todo mundo ia se dar bem. Só que não é assim que a banda toca. Eu acho que esse é o grande detalhe aí, primordial, né? Essencial. As pessoas entenderem que cada negócio tem a sua particularidade. E o Google, claro, com a grandiosidade dele, ele entende tudo isso. Então, e ele te dá essa abertura, né, para que você entenda realmente, olha,
qual é o melhor caminho para você anunciar. É natural que tem algumas coisas que acabam sendo induzidas ali, a gente sabe como funciona, mas enfim, se a pessoa busca conhecimento, ela busca realmente se informar da maneira adequada, da maneira correta, ela não vai cometer, né, esses erros, até porque o retrabalho é muito complicado, né? O retrabalho às vezes demora muito tempo para ela conseguir retomar, né, ou voltar ali. Às vezes ela não volta para o estágio 0, né? Ela volta para o estágio -2, porque aí ela perde, que nem você falou, aí ela perde todo o histórico e tem que começar tudo de novo, só que o tempo não volta, né? O tempo é inexorável, é uma coisa que não tem como você recuperar. Sem dúvida. Muito bem, o que mais temos aqui, Gustavo? Gente, eu acredito que por hoje a gente vai acabar encerrando o nosso episódio nesse momento, até porque se a gente continuar falando de perguntas aqui, meu amigo, só que não vai ter fim nunca, tá? E com certeza nós teremos oportunidades aí futuras para tratar de outras dúvidas que a gente recebe com muita recorrência, inclusive, para ajudar o pessoal a entender mais sobre o Google Ads, as plataformas de anúncios online. E, inclusive, você que está ouvindo isso, se quiser, pode mandar para a gente dúvidas nos comentários de onde você estiver vendo ou ouvindo esse episódio do nosso podcast, ou para o nosso e-mail no contato@novamericana.com.br, que a gente pode trazer também para alguns episódios do futuro, onde a gente focar nesse tipo de tema, as dúvidas que vocês enviarem. Então, meus amigos, é dessa maneira que a gente vai encerrar mais esse episódio de Novamente, o podcast da Nova Americana Business School. Eu quero agradecer a você que chegou até aqui com a gente e aproveite para colocar também nos comentários onde você estiver ouvindo que você chegou até o final de verdade. Quero saber. Beleza? Meus amigos, até a próxima e nos vemos no futuro. O meu muito obrigado, pessoal. Até o próximo episódio.